Aí me pegou pelo pescoço, dando a minha cabeça na geladeira, dando na parede, e minha menina em cima. Quando eu conheci ele, era tudo a mil maravilha. Foi no ano de 86, e ele era um verdadeiro príncipe encantado. Eu comecei a namorar com ele e com uns 3 meses, 4 meses, eu já estava morando com ele numa casa. E daí eu engravidei e veio as agressões. Começou com gritos, sabe? Chegava brabo em casa, aperreado, e eu ia tentar acalmar. E ele jogava na minha cara que eu não sabia ler, que eu era uma burra, que eu não servia para nada, que não tinha como dar conselho a ele, porque eu não tinha entendimento de nada. Tu é analfabeta, tu não tem nem, pode nem abrir a boca nos cantos. Então eu não podia chegar para minha família e dizer o que ele tinha feito comigo, né? Porque é aquela coisa, você vai contra todo mundo para ficar com a pessoa amada. E quando descobre que não é aquilo que você imaginou, você fica com vergonha de chegar onde está a família, onde estão os amigos e dizer, ó, não é assim não. Ele é violento, ele é agressivo, você não diz. Eu tive meu filho dias depois de fazer 17 anos, porque eu fiz 17 no dia 1 de outubro e no dia 27 de outubro ele nasceu. E eu fiquei assustada, porque eu fiquei pensando assim, né? Eu com a barriga assim, ele fez isso, quando eu não estiver grávida, como é que vai fazer? Ele passava 2, 3 dias fora de casa, quando chegava, ele saía na sexta, chegava na segunda, de noite já, e quando chegava eu ia perguntar onde ele estava, eu com a barriga desse jeito, tu me deixa sozinha aqui. Ele dizia, tuas tias moram aí de frente, se tu morresse elas iam ver. E foi só piorando. Uma certa vez eu cheguei na casa da minha mãe com a boca sangrando, e minha mãe perguntou o que foi. Eu disse, eu brigando com a Cis, bati no braço dele. E minha mãe arrumou gelo lá, botou e disse, vá para casa, lava o rosto e vá para casa antes que ele chegue. Porque se você chegar e ele não estiver em casa, ele chegar e você não estiver em casa, as coisas podem piorar, né? Que é ruim com ele e pior sem ele, vá-se embora. E aí nesse período, eu ainda achei de engravidar de novo. Eu não tinha dinheiro para tomar injeção, aí engravidei. E quando eu fiquei com um ar de louco, eu digo, meu Deus, mais um filho para ele bater. Já era o terceiro. E quando ele soube, aí disse que deixa nascer, né? Fazer o quê? Tu não tomou cuidado? Eu disse, sim, mas eu tomo cuidado, só que agora não tinha como tomar cuidado. Dava um jeito, dava um jeito. E eu engravidei, a barriga crescendo, e a gente passando aperto. Estava meu menino numa esquina para vender pinha, botava minha menina na outra, eu ficava na barraca de confeito e ele bebendo de bicicleta para cima e para baixo. Onde passava era com a latinha de cerveja na mão, ou então um chopinho que tinha antigamente de vidro. Ele teve uma época que a gente estava vendendo muito, porque a minha menina e meu menino tinham muito carisma para vender, principalmente a menina. E a gente vendia muita coisa, aí ele pegou o dinheiro, botou no banco para receber um talão de cheque. Aí passava cheque emprestado para todo mundo. Eu dizia a ele, olha, chegava em casa, eu com a cara feia. Aí ele dizia, tá de cara feia por quê? Tu não sei não, tu só vai apanhando mesmo, porque teu negócio é apanhar. Porque no dia que tu não chega na barraca com a cara... Isso nesse período eu apanhava quase todo dia. Porque quase todo dia eu tinha uma coisa para perguntar a ele por quê. Eu disse a ele, tu dá cheque a todo mundo por aí. Ele disse, eu não tô dando cheque não, eu tô emprestando. Eu disse, sim, mas se esse povo não te pagar, não devolver o dinheiro. Eu disse, eu sei o que eu tô fazendo. O dinheiro é meu, se ele pagar ou não, o prejuízo vai ser meu. Eu dizia, mas é eu e o menino que trabalha. Aí ele metia o pau. Aí eu fui na delegacia. E foi a primeira vez, em 2003. Olha, a que custo eu cheguei nessa delegacia. Tanto medo, eu olhava tanto minha menina, eu tô tucalhando, mãe. Se eu ver a bicicleta dele, eu ver alguém conhecido, eu lhe aviso. E eu consegui chegar lá. E quando chegou lá, eu contei a situação todinha ao policial. E ele disse, a senhora mora com ele há quantos anos? Aí eu disse, vai fazer 20 anos. Ele disse, a senhora tem quantos filhos? Tem filho com ele? Eu disse, tem quantos? Eu disse, 4. E a senhora não tem vergonha na cara não de vir prestar queixa do seu marido, o pai dos seus filhos, a senhora tem 4 filhos com ele, a senhora viveu quase 20 anos com ele, a senhora vai prestar queixa. A senhora quer ver seu marido preso? Eu disse, mas ele bate em mim. Pensei assim, né? Se a polícia está dizendo isso, eu vou pedir socorro a quem, né? Ninguém. Aí fui para casa e prometi a mim mesmo que nunca mais eu ia pedir socorro a ninguém. Pelo centro, para vir para cá, tinha umas meninas entregando os panfletos. Porque o Centro das Mulheres ele tem esse trabalho, de faz panfleto de projetos daqui, né? Projeto de culinária, projeto de muitas coisas. E a menina estava entregando esse panfletozinho. E a Andresa pegou um e eu peguei um.
Aí ela soltou o dela, eu fiquei com o meu na mão. Aí eu disse, Andrés, isso aqui eu acho que é negócio de culinária, é bom pra tu fazer um curso, se teu pai deixar. Maninha, isso aqui é de uma lei. Eu já tinha escutado falar, mas eu não entendi bem o que era, não. Mas parece que é uma lei para ajudar as mulheres que sofrem que nem a senhora, que sofre violência. A gente foi ver aqui no centro. Quando chegou aqui, as meninas parecia que me conheciam há 100 anos, sabe? Me abraçaram, não sabia nem o que era que eu estava fazendo aqui, mas me abraçaram. Como é seu nome? Dinho, você mora onde? Eu disse, em Barbalho. A gente tem um projeto lá em Barbalho, nunca te vi lá, nunca vi ela lá. E eu fui e expliquei, né? Aí a menina disse, a gente veio aqui, a gente está com muita pressa. Minha mãe veio denunciar meu pai. Tá? E a doutora Cindelva disse, olha, isso tem lei para isso. Não tinha, mas agora... Eu disse, mas eu fui na delegacia, o policial assim. Ela disse, mas antes não tinha não, mas agora tem. Viu? A gente vai batalhar aqui. Se for preciso, a gente arruma um carro, pega as suas coisas, bota em cima, como a gente já fez com muitas mulheres aqui, e a gente vai tirar você das mãos dele. Quando cheguei em casa, a gente demorou um pouquinho, mas ele já tinha vindo da escola do menino e tinha arrastado o menino, levado o menino na força. Até o vigia estava lá aperreado com ele. Quando eu cheguei em casa, o menino estava lá. Aí ele não estava não, deixou o menino sozinho e saiu. Aí eu disse, tá fazendo o que aqui vocês? Ele disse, pai, foi buscar a gente. Aí eu disse, por que ele foi buscar vocês? Aí eu disse, sei não, ele disse que a senhora foi quengar a mãe Andresa e deixou a gente na escola. Aí quando eu vi, ele chegou. Aí ele já entrou brabo. Aí disse, tu tava onde? Aí pegou no meu pescoço, tu tava onde? Eu disse, eu tava na escola, fui deixar o menino na escola, lá fui na escola de Andresa, renovar a matrícula dela. Ele disse, eu passei lá, não te vi. Passei na escola do menino, tu não tava. Eu disse, então, porque eu deixei primeiro os meninos, depois eu fui na de Andresa. Tu entrou? Ele disse, não entrei não, mas eu sei que tu não tava lá. Eu conheço gente safada de longe, eu tenho um faro de gente safada. Aí tu vai me dizer onde foi que tu tava. Aí me pegou pelo pescoço, dando a minha cabeça na geladeira, dando na parede, e minha menina em cima. Aí minha menina disse, aquela pessoa que ela tava no colégio, né, a mais velha, a segunda. Ele disse, a senhora não vai dar na minha mãe mais não, pai. Aí ele disse, apanha tu e tua mãe, porque são duas quengas safadas, ela sai pra arrumar macho pra ela e pra tu também. Depois ela vai dizer onde é que ela tava, aí começou a bater em mim, minha menina em cima, meus pequenininhos em cima. Só que a menina do centro tinha dado um número do telefone daqui e o número da polícia, pra gente ligar se caso precisasse. E ele derrubou tudo, televisão, tudo. Ele bateu no guarda-roupa, quebrou porta de guarda-roupa, saiu quebrando tudo. Prato, copo, o que tinha na vista dele não ficou nada inteiro. E minha filha conseguiu sair da mão dele. E eu peguei os dois pequenos, ela disse, corra pra rua, mãe, corra pra rua, eu não vou deixar você aí não. Ela disse, eu consigo sair. E a gente correu pra rua, ela disse, vamos pro orelhão, eu disse, bora. E quando chegou lá, eu liguei, primeiro pro centro das mulheres, e ela já chamou a polícia, eu disse, ainda não, chame, a gente vai chamar daqui também. E a gente tá indo pra ir com o carro pra levar seus meninos. Quando ele viu o carro da polícia, que me viu descer também, ele se levantou e foi logo dizendo que eu tinha furado ele com a tesoura, ele tava todo esfaqueado nas costas. Se eu tava aqui, dando um tempinho pra ir pro hospital, porque ela e a filha dela me esfaquearam todinho com a tesoura. Aí o policial disse, e foi, aí foi levantando a camisa. O policial disse, não precisa mostrar a gente, isso aí você mostra no IML. Lá vamos fazer o exame de corpo de delito no senhor e vai comprovar. Aí o senhor me acompanha. Aí ele foi entrar onde eu estava. O policial disse, não, você vai na mala, você está preso. Aí quando chegou na delegacia, os policiais levaram ele e a gente ficou lá. Quando chegou o novo plantão, a doutora Lucindalva disse que era para encaixar ele na Lei Maria da Penha, que estava entrando em vigor naquele dia. Aí a comissária começou a rir. Disse, essa lei vai entrar em vigor daqui a 40 dias. Aí a doutora Lucindalva disse, não, a partir de agosto ela ficou 40 dias para começar a valer mesmo. E hoje é o dia. Levaram ele, de lá ele foi para o hotel, aí passou 4 meses e 13 dias preso. E daí, só vitória, né? No começo foi difícil, porque nos meses que ele estava preso eu não vivia. Porque o medo era muito dele se soltar, dele fugir. Depois disso, foi só alegria, só viver, sabe? Fazer coisas que eu não podia fazer, escolher o lado que eu ia usar meu cabelo, se eu abria no meio de lado, porque lá, se abrisse de lado, era quenga. Se abrisse no meio, estava procurando mais para trair o marido. E tinha não podia vestir preto, porque estava agorando ele. Se ele me visse com a roupa preta, ele rasgava todinha e eu ainda apanhava. Então, esses 20 anos foram só de lucro. Só lucro, só alegria. Às vezes eu fico assim pensando. E tem hora que eu nem acredito ainda, minha menina, de acorde manhã, é verdade, manhã. 20 anos se passou, você ainda tá aí nesse mundo ainda. Diga, é porque eu tenho medo de ser um sonho longo assim e acordar de repente. A Lei Maria da Penha, quando me perguntam o que é a Lei Maria da Penha para você, eu sou a mulher mais suspeita do mundo para falar.
Porque depois de Deus foi o que mudou minha vida. Então, as mulheres hoje, elas não precisam mais se calar, não precisam mais se esconder, andar na rua com a mão em cima do olho roxo, ela tem que ir direto para a delegacia. Então, o conselho que eu dou é denunciar. E o conselho que eu dou a pai, mãe, irmão, tia, prima é observar. Observe como o marido da sua filha está tratando ela, observe as falas dele.